Tudo bem, professora Juscelene Requielme. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos entender como que utiliza esse teorema, certo? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Por que a gente chama ele de triângulo retângulo? Porque ele tem esse ângulo reto aqui, que equivale a 90 graus, certo? Sempre num triângulo retângulo a gente vai ter a hipotenusa, que é referente ao lado, ao ângulo oposto, 90 graus. Então, esse lado sempre vai ser referente ao ângulo de 90 graus. Como se a gente tivesse um escorregador. Aqui fosse uma escadinha, aqui fosse a rampa e esse fosse o chão, certo? Então, essa rampa sempre vai ser a nossa hipotenusa aí, ok? Só para a gente entender melhor o que é um triângulo retângulo e o que é hipotenusa. Certo? Pelo Teorema de Pitágoras, nós temos que, se a gente colocar a hipotenusa ao quadrado igual e somar os catetos ao quadrado, vai me dar o valor procurado, que seria o valor dessa rampa aqui. Como assim, né? Vamos entender na prática como seria isso aí. Vamos supor que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, olha, é um ângulo reto. Esse lado é 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E esse lado é 3. 1, 2, 3. Pelo teorema, se os lados ao quadrado tem que dar a minha hipotenusa. Então, se eu multiplicar aqui 4 vezes 4, dá 16 quadradinhos. E se eu multiplicar 3 vezes 3, dá 9 quadradinhos. Se eu somar esses quadradinhos, 16 mais 9, resulta em 25 quadradinhos, que é exatamente os quadradinhos da nossa hipotenusa ali. Só que a gente tem que lembrar que a gente quer só um lado do quadrado, só esse lado aqui, ó. Então, a gente extrai a raiz de 25. Então, se a gente extrai a raiz de 25, a gente tem um ladinho ali que é 5. Raiz quadrada é o quê? Dois números iguais que multiplicados deu o valor que está dentro da raiz. Então, 5 vezes 5, 25. Então, a gente já encontra direto o valor da hipotenusa aí, que é 5, certo? Pausa esse vídeo, vê se você consegue fazer esse exercício, encontrar o valor da hipotenusa, sem utilizar o teorema, apenas somando os quadradinhos. Pausa o vídeo se você quiser tentar fazer, certo? Vamos lá? Então, olha lá. Vamos supor que aqui eu tenho um quadrado de 6 por 6. 6 vezes 6, 36. Vamos supor que eu tenho 36 quadradinhos desse lado. Aqui eu tenho 8 vezes 8, então eu tenho 64. Se eu somar esses 36 quadradinhos com esses 68, vai resultar em 100 quadradinhos. Ou seja, aqui minha hipotenusa tem que ter 100 quadradinhos. Aí lembra que a gente quer só um lado. Então, quando eu extraio a raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 vezes 10, 100. Então, esse x aqui vai valer 10. Você viu como que é fácil da gente calcular contando os quadradinhos? Então, aí a gente conseguiu encontrar direto o valor. Ou seja, 36 mais 64 é 100. Raiz de 100, 10. Então, a gente encontrando direto o valor da hipotenusa aí. Ah, professora, se fosse ao contrário, se estivesse pedindo um dos lados, não tivesse o lado aqui, 6, por exemplo, daí estaria dado 100 quadradinhos menos 64. 100 quadradinhos menos 64 daria 36. Vai extrair a raiz do mesmo jeito, você encontrar 6, que é esse lado aqui. Ok? Então, dá para fazer de várias formas aí, certo? Não só o cálculo da hipotenusa. Posso calcular qualquer um dos catetos assim. Assim como se não tivesse o 8 para a gente calcular, a gente pegaria o 100 e subtraía de 36, que a gente encontraria 64. E a raiz de 64 é 8. Então, a gente encontraria o outro cateto, que seria 8 também, certo? Aqui, conforme o primeiro exemplo que a gente deu, aqui eu tenho 3 quadradinhos e aqui eu tenho 4. Se eu multiplicar esses lados, 4 vezes 4, vou ter 16. E 3 vezes 3, vou ter 9. Se eu somar esses dois quadradinhos, 16 mais 9, eu vou ter 25 quadradinhos. E extraindo a raiz de 25, seria 5. Então, aqui nós temos o lado 5, certo? Então, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco sobre o Teorema de Pitágoras aí. Bem simples na prática. Aguardo vocês para os estudos. Até mais!